Boa tarde aos ouvintes da Conexão Correio Popular. Estamos hoje aqui com o delegado classe especial, delegado de polícia classe especial aposentado, Carlos Alberto Marques de Queiroz, que é um grande colaborador aí da nossa seção de cartas do Correio Popular há muitos anos, um cidadão muito empenhado, né, e muito participativo aqui da nossa cidade. Boa tarde, doutor Carlos. Queria que o senhor desse a nossa saudação inicial para os ouvintes da TV Correio Popular. Aos espectadores da TV Correio Popular, tenham todos boa tarde de minha parte. Doutor Carlos, eu queria que a gente sempre comece a entrevista dessa forma, falando um pouco das suas origens, né? Da sua infância, de onde o senhor nasceu, como é que foi a sua formação, tanto escolar quanto profissional, início da carreira profissional. Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Pois bem, eu nasci em São Paulo, capital, no dia 28 de outubro de 43, no Hospital Militar da Cruz Azul, porque meu pai era soldado da antiga Força Fúnebre do Estado de São Paulo. Na verdade, meu pai se casou com minha mãe em Leme, uma cidade aqui do interior, depois de Araras. E quando, por ocasião da delivrance da minha mãe, ele, por cautela, levou-a para São Paulo, onde eu nasci, lá na Linhas de Vasconcelos. Inclusive, curiosamente, foi meu primeiro distrito quando eu fui removido para São Paulo, no Cambuci. Eu estudei aqui em Campinas, no Instituto Popular Alberto de Campos, durante algum tempo. Como meu pai era um soldado, um sargento da Força Pública, eu complementei meus estudos em 6 meses em Capivari, 6 meses em Montemor, onde fui aluno de uma grande professora, dona Joana de Aguirre, que é nome de rua, inclusive. Posteriormente, ele foi deslocado para Limeira e eu recebi o diploma de 4º ano primário na cidade de Araraquara, justamente na época, um pouco depois da morte do Getúlio Vargas. E eu me lembro perfeitamente que, em agosto do ano, de repente, irrompeu na sala o diretor do grupo, dizendo que o bom velhinho tinha falecido e que nós devíamos nos deslocar para as nossas casas. Posteriormente, meu pai foi removido para a cidade de Agudos. E em Agudos, eu fui um dos alunos que inaugurou o ginásio do Estado lá. E, finalmente, isso foi em 55. Em 56, nós retornamos para Campinas porque meu pai era um soldado do antigo 8º BC, que era o 8º Batalhão de Caçadores. E aqui eu fui matriculado no Colégio Estadual Culto à Ciência, onde complementei o ginásio, recebi o diploma de ginasiano em 59, aí fiz o curso científico um ano, mas não me dava bem, nem com física, nem com química, nem com matemática, nem com geometria. Inclusive, fui aluno do professor Inácio Lander, que era sobrinho do padre Lander de Moura. E nesses 4 anos de ginásio, eu morei na Rua Proença, número 949. E eu me lembro de ter visto o começo da construção do estádio Moisés Lucarelli. E, na sequência, eu fiz o curso clássico, porque eu já tinha intenção de ser advogado. Fiz 3 anos de clássico, saí em 63 e prestei concurso na antiga UCC, hoje Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde fiz um curso de 5 anos, com ilustres professores. Nesse ínterim, eu fui chamado
para servir um NPOR de Campinas como aluno durante 2 anos e, posteriormente, tive a honra de ser convocado em plena Revolução de 64 como aspirante por 3 meses e depois como segundo-tenente durante 1 ano. Nessa época havia falta de oficiais e eu cheguei até a comandar a companhia pela falta de tenentes. Saindo do Exército, para me manter como recém-formado em Direito, eu prestei um concurso no Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, para ocupar um cargo de assistente de tráfego. Ou seja, eu lidava com as tripulações e, às vezes, com raquetes, eu trazia os aviões para as marcas, porque quando não havia auxiliares de tráfego, nós fazíamos esse tipo de trabalho. Nessa época eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de longe, porque a gente não podia assediar as personalidades. Eu estive a 5 metros da Rainha Elizabeth quando ele esteve aqui em Campinas, embarcando num avro da RAF rumo ao Rio de Janeiro, onde ela ia voltar para a Inglaterra. Posteriormente, como o Estado privilegiava quem tinha diploma universitário, eu me tornei assistente do diretor do aeroporto de Viracopos, que era o Dr. Alaur de Faria Barros. Então eu dei um salto do nível 11 para o nível 19 na escala de vencimentos do Estado. Como eu não tinha impedimentos para ser advogado, eu advoguei um pouquinho na Justiça Trabalhista. Eu fui assessor do Dr. Carlos Eduardo Correia de Negreiros, conhecido como Dr. Caroá. Ele tinha uma banca muito importante aqui em Campinas, e a junta era na Costa Aguiar, quase pertinho da estação. E eu fui convocado por esse advogado, porque ele foi suspenso pela OAB por 6 meses, e ele tinha boas informações ao meu respeito. Eu fui para o seu escritório, trabalhei com ele durante esses 6 meses. Depois o doutor Alexandre Chiarini, que é nome de avenida em Campinas, passei a trabalhar na parte do direito civil, processual civil, porque ele era um astro nesse particular. Mas eu tinha assim, uma propensão muito grande por defender os mais fracos. Meu pai dizia assim: filho, você nunca bata numa pessoa mais fraca, sempre defenda os mais fracos. E eu comecei no Tribunal do Júri, aqui em Campinas, contra o doutor Paulo Weber de Moraes, que era promotor. Depois fiz um outro júri contra o pai do deputado Sampaio, que era um promotor famoso aqui em Campinas. E nesse ínterim, lá no aeroporto de Viracopos, o doutor Claudinei Pasquetto, falecido precocemente, me perguntou se eu não gostaria de ser delegado de polícia, porque havia um concurso aberto. Então, em 1975, havia uma falta grande de delegados, e naquela época o secretário era o coronel Erasmo Dias, que de uma só batelada contratou 600 delegados em 3 turmas, DP1, DP2, DP3/76. Então, eu fui licenciado do meu cargo do aeroporto de Viracopos e fiquei na academia de polícia durante 4 meses fazendo um curso de formação técnico-policial para delegado de polícia. Naquele tempo, o curso ainda não era tão avançado como hoje. Então, eu frequentei a academia 4 meses e eu recebia como assistente de aeroporto de Viracopos. Somente com a minha aprovação é que eu passei a receber os vencimentos de delegado de polícia. A primeira delegacia que me designaram foi a cidade de Cosmópolis, aqui perto. E o curioso é que o titular da delegacia de Cosmópolis era o doutor Geraldo Picolé, que jogou no Palmeiras.
José Geraldo Camargo, e que realmente era uma pessoa assim, muito simples, muito direta, falando com um sotaque muito forte de Sorocaba. E o Picolé, então, me passou a delegacia e eu fiquei durante 1 ano na cidade de Cosmópolis. Aí, por questões políticas, eu fui removido para São Paulo, onde eu trabalhei em 11 distritos policiais, nos piores da capital, no Capão Redondo, em Guaianazes, e até que eu fui convidado para ser assistente de um diretor da polícia. Então eu tive uma fase primeira de trincheiras, no combate direto ao crime, que eu viajava para tirar plantões, e posteriormente eu passei a ser um membro do Estado-Maior dos Cardeais da Polícia, que era o nome que se dava a esses homens poderosos. E posteriormente trabalhei como assistente do delegado-geral, doutor Antônio Carlos de Castro Machado, até que, na gestão do doutor Marco Antônio Desgualdo, que foi meu colega de plantão no 22DP em São Miguel Paulista, eu cheguei à classe especial e fui designado para ser delegado divisionário no DETEL, Departamento de Telecomunicações da Polícia, onde eu tinha o codinome de ômega 3, aliás, um nome parecido com um remédio aí. E, posteriormente, eu vim para Campinas, onde fui assistente do doutor Paulo Afonso Bicudo e do delegado que o sucedeu durante 6 anos. Nesses 6 anos, esses 2 amigos diretores de Campinas me deram ensanchas para eu ser seu substituto das férias, de modo que eu exerci durante 6 vezes a diretoria do DINTER 2 em Campinas. Aí, então, termina a minha série até que eu me aposentei. Mas antes também fui professor de inglês no curso objetivo, na Rua Barão de Jaguara, inclusive no casarão do Visconde de Indaiatuba, e professor das escolas físicas também. E tenho diploma de proficiência em inglês pela Universidade de Michigan, fiz aqui na União Cultural Estados Unidos do Brasil. Nesse ínterim, devido ao meu inglês, eu era o único na polícia que falava inglês fluente, falo até hoje. Eu ganhei bolsas de estudos da polícia do Japão, na polícia da Índia, e fui a Israel também conhecer a polícia israelense. Até que, na gestão do Dr. Licurgo, que foi o outro meu diretor, eu me aposentei e ele me deu um jantar de despedida fantástico no Clube da Hípica, onde foram mais ou menos 100 delegados e suas esposas. A razão da minha promoção para delegado de classe especial foi que o doutor Desgualdo me incumbiu de fazer os 2 manuais operacionais da Polícia Civil da atualidade. Um para escrivães de polícia e outro para investigadores de polícia. E, enfim, após aposentar-me, voltei a advogar e pleiteei a minha inscrição na OAB, que era 23185, e o presidente da OAB, hoje é desembargador, ele me concedeu esse direito e hoje eu sou o advogado Carlos Alberto Marques de Queiroz, criminalista, OAB 23185. Sou mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, fui orientado pelo professor doutor Paulo José da Costa Júnior. Fiz doutorado, mas nós desentendemos no final do meu curso e então ele pediu que eu apresentasse uma nova tese, não concordou com a minha tese inicial, que era a abolição daquele princípio do duplo binário, porque eu acho que quando a pessoa
como o maníaco do parque, por exemplo. Ele teve que cumprir a pena corporal e depois ficar internado no manicômio judiciário. Mas hoje não. Hoje o juiz opta ou pelo cumprimento de pena ou pela prisão perpétua, que seria a internação no estabelecimento penal, né? De modo que sou casado com uma cidadã peruana há 52 anos, a conheci no aeroporto de Viracopos quando eu era assistente do diretor. Ela estava em dificuldades. Ela mandou um telegrama para os amigos de São Paulo dizendo que chegava no aeroporto de São Paulo às 15h30 e eles foram para Congonhas. E o avião da Aeroperu pousou aqui em Viracopos. E a moça ficou perdida no aeroporto. Aí chamaram, porque também arranhava um pouco de espanhol, aprendi isso no curso de ciência. Aí começou uma amizade entre a gente, depois por cartas, algumas visitas, até que em 74 eu me casei com ela em Lima, no Peru. Desse consórcio nós tivemos 2 filhos, a Isadora, que é advogada, e meu filho investigador, que infelizmente passou recentemente para outra dimensão, né? Essa é a minha história biográfica. O senhor também é organizador da Lei Orgânica da Polícia, né? Sim, eu fui comentador da Lei Orgânica da Polícia e dei várias sugestões. Inclusive, existe uma lei orgânica da polícia, um projeto em andamento no gabinete do atual secretário, Dr. Nico, que foi meu aluno, inclusive, no curso de formação de delegado de polícia. Só que essa lei orgânica está ainda em esboço, porque ela está no aguardo da Lei Orgânica Nacional dos policiais do Brasil, que inclusive pretende fixar um piso salarial para todos os policiais. E o que vai trazer de mudança? Esse seu esboço que já está na mesa do secretário, o que traz de mudança, de diferença? A mudança que é mais almejada pelos delegados é que eles sejam promovidos à classe especial por antiguidade e merecimento. Atualmente, quando eu entrei, nós tínhamos seis níveis de delegados. Da 5ª até a 1ª, a pessoa é promovida por antiguidade, obrigatoriamente, e por merecimento quando ele comete, por exemplo, ele faz um ato de bravura. Mas quando chega no funil, para chegar à classe especial, porque a Lei Orgânica da Polícia em vigor hoje é da época autoritária, é de 79. E naquele tempo os militares tinham uma grande influência, tanto que o Coronel Erasmo foi meu primeiro secretário de Segurança Pública. Então eram somente aqueles eleitos pelos governantes. E naquele tempo, os 2 delegados que subiram mais rapidamente em 8 anos foram o delegado Romeu Tuma e o delegado Fleury, que faleceu precocemente. Eu estava de plantão nesse dia, quando o Telex, aquele tempo era Telex, o escrivão me chamou e falou assim: doutor Queiroz, o delegado Fleury faleceu. Foi no dia 1º de maio de 79, 78, se não me engano. A lei orgânica, esse esboço da lei orgânica que o senhor que está na mesa do secretário, então ele moderniza, né? Ele moderniza, claro. Inclusive os métodos de acuração, que são sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Tem uma parte processual muito vaga na atual. Inclusive, às vezes o policial ele pode ir diretamente para a PA, que é processo administrativo, e não responder a uma sindicância que seria um inquérito preliminar. Então, há uma série de modernizações, né? Mas a lei orgânica da polícia ela é draconiana. Assim como a PM é draconiana, a civil também, realmente, ela não admite atos mal feitos por parte de seus componentes. E a Polícia Civil, o secretário demite com muita frequência. E modernizando a lei orgânica, ela chega na sociedade civil
por conta da agilidade que dá aos delegados, né? Ao trabalho do delegado. Exatamente. Dá mais independência ao delegado de plantão. Porque tudo, até hoje, tudo funciona da seguinte maneira. O delegado titular de um distrito ou de um município, ele submete ao seccional, o seccional submete a um diretor, e o diretor manda para o delegado geral, e esse expediente é submetido ao egresso de conselho, que é composto por 19 cardeais, 19 delegados de classe especial, diretores de departamento. E, curiosamente, hoje, duas diretoras, a do THPP e da academia, foram minhas alunas dos cursos de formação. Eu preparei mais ou menos 1.500 delegados durante a minha passagem pela academia de 25 anos. O atual diretor do DI Interior de Campinas foi meu aluno e é meu amigo até hoje. São pessoas muito boas. Doutor, essa experiência que o senhor teve na formação dos delegados, como é que o senhor vê assim, a mudança do perfil, por exemplo? Mudou muito o perfil dos delegados, dos policiais, do tempo que o senhor começou na polícia para agora, com essa experiência de formação, como é que o senhor avalia? Veja bem, né? O primeiro delegado geral de carreira que fez concurso foi o doutor Coriolano Nogueira Cobra, em 65. Até então, todos os delegados eram nomeados politicamente. E à medida que as leis se sucediam, eles eram automaticamente eles eram efetivados no cargo. Eu tive um delegado no 22TP, saudosa memória, excelente pessoa, chamado Felipe Caroni. O doutor Felipe já faleceu e tal, e ele me contou, eu me dava bem com os titulares. Ele falou que tinha se formado na São Francisco, estava na Praça da Sé, não sabia o que fazer como advogado, e daí um amigo falou assim: "Ô, Caroni, você quer ser promotor de justiça?" Eu falei: "Eu quero." Aí, falei: "Então compareça no MP tal dia que você vai tomar posse como promotor de justiça em Presidente Prudente." E ele me falou: "Queiroz, eu tomei posse com o Dr. Kogan, que também foi promotor de justiça e procurador, e que é pai de um procurador atual." E daí ele, árabe, pegou o trem em São Paulo, atravessou o estado, foi até Prudente, tomou posse da delegacia, descobriu que o delegado ganhava mais que o promotor. Retornou para São Paulo e falou para o padrinho: "Olha, eu gostaria de ser delegado, porque o delegado ganha mais." E ele falou para mim: "Queiroz, foi a pior escolha que eu já fiz da minha vida, porque a partir de um certo momento os promotores passaram a ganhar muito o dobro que os delegados ganham hoje." Isso é um fato curioso. Doutor, nessa sua experiência de tanto tempo, o senhor defende o trabalho do delegado. Ele tem que ser mais um delegado de papel ou delegado de rua, de sair da cadeira? Ele tem que... Porque a gente vê hoje muitos delegados na frente, atuando literalmente na rua. Como é que eu vejo? Muito bem. Eu fiz uma carreira de 37 anos e meio só na polícia, de 5ª classe até classe especial. Existem delegados que têm, assim, uma aptidão mais técnico-jurídica. E existem delegados que entram na carreira para desempenhar um papel que não é verdadeiramente deles, de fazerem, eles chamam de delegados de rua, de comandar uma garra-piloto, por exemplo, ou de fazer prisões. Por exemplo, o doutor Nico, atual secretário, ele é um delegado que tem esse perfil de delegado operacional. Eles gostam muito disso. Somente que esse pessoal que vai para operacionalidade fica alijado das autorizações processuais penais e administrativos, de sorte que dificilmente eles podem ser bons comandantes. Mas, de qualquer maneira, existem muitos delegados
de polícia que preferem esse tipo de inclinação. Na verdade, esses primeiros compravam seus próprios uniformes. Hoje em dia, o Estado confere a esse pessoal essas vestimentas táticas. Eu nunca fui um delegado, digamos, de rua, mas o primeiro preso que eu prendi aqui em Campinas, eu tinha ido ao fórum com meu filho, pegar uma escritura, um cartório, e de um terninho que eu tinha comprado. De repente, eu estou descendo a escadaria do fórum antigo ali e escuto um alarido vindo da catedral pela rua Regente Feijó. Pega, 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 pega. Aí eu disse, falei, filhinho, fica aqui, esse que foi o investigador, fica sentadinho aqui, que eu vou prender esse ladrão. Aí quando o ladrão passou, eu persegui, dei-lhe um trançapé, ele caiu dentro do antigo Cine Windsor, eu me agarrei nele, eu tinha 34, 35 anos, eu era um louco. E, de repente, o investigador Lousada e um PM, naquele tempo usava um cap branco, eu acho que era de trânsito, vieram e prenderam o marginal e o Lousada me disse, doutor, pode ir embora que nós tomamos conta desse caso daqui para frente. Então, já no meu primeiro ano de carreira, eu prendi essa pessoa. Já participei de perseguições com tiroteio e você escuta o zumbido das balas, que é uma coisa assim horripilante. Parecem zangões que estão passando por você. Vum, 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 né? Mas eu, apesar de eu ter sido oficial de infantaria, de comandar a companhia e pelotão, eu nunca me ofereci para ser delegado operacional. Não é. Essa função é de aspirante e segundo-tenente, primeiro-tenente da Polícia Militar. Mas uma corporação invade a competência da outra. Então, eles fazem inquéritos policiais militares, usurpando a nossa função, e nós, então, fazemos esse, chama-se patrulhamento preventivo especializado. Mas eu nunca fui um delegado de boleia. Eu sempre fui um delegado... Porque, realmente, o delegado, ele surge em 1871 no Brasil, porque antigamente quem fazia os inquéritos eram os juízes. E os juízes viram que as coisas estavam ficando um pouco difíceis. Então, vamos criar uma figura que ocupe o nosso lugar da rua. Então, o que é? O delegado de polícia do juiz do crime. Por isso, eu perguntava para os meus alunos, por que vocês são delegados? Ah, sou delegado porque é do governador. Eu falei, não é, meu filho, você é delegado do juiz. Então, por mais incrível que pareça, nessa crise que nós passamos hoje em dia, um juiz, ele pode instaurar um inquérito policial, como algumas vezes faz, mas ele delega para que o delegado presida as investigações. Então eu peço ao senhor que responda o seguinte, lugar de delegado é na rua ou no gabinete? No gabinete. Deixa a pergunta, hein? No gabinete. Sempre foi. Porque é um local aberto 24 horas para o povo procura a delegacia. Mas existem alguns. O delegado Fleury, por exemplo, ele foi investigador de polícia e se notabilizou por perseguir bandidos. Na hora de ter que escrever, quem escrevia para ele era o doutor Chico Charuto. Eu vou lembrar o nome dele já, que era um homem que tinha o poder da caneta. Por isso que o Fleury nunca foi condenado, porque ele tinha um caneta que escrevia, que explicava em termos jurídicos aquilo que ele tinha feito nas ruas. Nos Estados Unidos é de rua. Sim, mas só que lá, o xerife, outro dia eu estava vendo, lindo esse filme, No Calor da Noite, com o Sidney Poitier. Nossa, E também Mississippi em Chamas, mas eu utilizava esses filmes para os meus alunos da academia, porque a conduta do policial é a mesma em qualquer lugar do mundo, no Japão, na Índia e em Israel.
Mas o delegado de polícia, ele é um magistrado. Tanto é que uma das lutas da lei orgânica é que o delegado seja reconhecido como pertencente a uma carreira jurídica. Porque a diferença salarial de um delegado para um promotor, um juiz de carreira iniciando, é de 50%. E realmente o delegado tem que saber direito penal, processual penal, administrativo, constitucional, noções de medicina legal, noções de como preservar o local de crime, de modo que o delegado, ele é um pequeno magistrado. Ele nasceu do ventre do juiz do crime e que lhe delegou poderes de delegado de rua, de capitão do mato. Doutor, como é que o senhor vê esse crescimento do crime organizado, essas organizações como o Comando Vermelho, PCC? Como é que o senhor avalia como isso surgiu e a influência que isso tem aí na... Pois bem, eu me lembro perfeitamente quando eu estava indo para São Paulo de cometa, que eu ia trabalhar, com um colega meu chamado José Eduardo Ferreira Ielo, naquele dia que eclodiu o episódio do Carandiru, onde morreram 111 presos. E foi aí que eles começaram a se organizar. Posteriormente, em 2006, o Marcola já tinha organizado aquela rebelião do Dia das Mães. E eu estava a caminho de Campinas e eu fiquei detido no meio da marginal, o que parou o trânsito de São Paulo. E realmente, a questão é que a polícia ela vem se modernizando diuturnamente. Mas é uma tendência mundial. Na verdade, eles se transformaram num verdadeiro exército. Aqui em São Paulo, a coisa não é assim tão grave, porque, digamos, a orografia do Estado, quer dizer, a geografia, não favorece o crime organizado. Já no Rio de Janeiro, com aquelas montanhas e favelas, o trabalho da polícia fica muito mais difícil. Mas o que nós precisamos, né? Na verdade, para combater melhor o crime organizado? Inclusive, anos atrás, quando eu era jovem delegado de plantão, se criou em São Paulo o chamado Cerco, que era um grupamento que combatia de repressão ao crime organizado. Mas acontece o seguinte, a polícia hoje ela tem uma dotação de 42 mil cargos, mas são preenchidos pelo menos uns 22 mil. Muita gente saindo para a aposentadoria, muita gente indo para outros estados por melhores salários. Por exemplo, não sei se posso falar, mas o salário do policial em São Paulo é o penúltimo dos 27 estados da federação. E isso está na internet, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de consulta. Mas a Polícia Civil de São Paulo tem acompanhado bem, né, e tem prendido grandes criminosos organizados. Mas, realmente, eles têm o poder de vender o entorpecente, eles têm orçamento. O que não acontece com a polícia, que tem um orçamento limitado para atender, inclusive, as necessidades das delegacias de polícia. Tem muita delegacia aqui no estado de São Paulo que é ajudada pela prefeitura. As prefeituras entram com um aporte financeiro, né? Então é um problema, digamos, de orçamento. Mas se melhorar o orçamento da Polícia Civil no tocante à aquisição de armamento, que é intensa, né? Nós temos um departamento de telemática maravilhoso aqui no estado de São Paulo. Mas realmente ainda eu entendo que nós estamos um pouquinho antes da organização deles, porque realmente no dia das Mães, vejam bem, de repente o estado inteiro estava rebelado e uma
A advogada conversou com o senhor Marcola e o Marcola deu uma ordem geral e naquele momento o Estado todo se pacificou. De modo que eu acho que o problema do crime organizado ele é mundial. Eu tenho amigos na Bélgica, tem um amigo chamado Michel Geronès, ele é policial treinador de cães. E ele diz que também lá existem as máfias e os crimes organizados. Até hoje, nos Estados Unidos, o fato é palpável, não é verdade? Mas para se ganhar uma guerra é preciso você ter superioridade de armas, de homens e de capital. Mas, na sua interpretação, a polícia no estado de São Paulo tem combatido bastante o crime organizado de uma forma cara a cara. Cara a cara através do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, que um certo secretário resolveu rebatizar de DEPATRI, né? E depois voltou a ser o DEIC. O DEIC é muito competente nesse particular. Quer dizer, em termos de Brasil, é o melhor agrupamento que nós dispomos. Eu nunca trabalhei no DEIC. Tenho amigos lá, alguns delegados gerais saíram de lá. Dr. Cobra, que desvendou o crime do roubo dos 500 milhões de cruzeiros do banco Itaú, em 65, é um exemplo desse. Ele que é o criador do ensino, porque antigamente tudo era feito, digamos, de improviso. Com o Dr. Cobra, então, passou a haver, digamos, uma escola para formar policiais em todas as suas especialidades, manuais de conduta. E talvez pelo fato de eu ter sido advogado, e eu sou advogado hoje, eu tenha me adaptado na segunda parte de minha carreira no tocante a ser um oficial de gabinete, como generais, como o Bradley, por exemplo. O Bradley era um general de gabinete, enquanto que o Patton era realmente o delegado de rua, um homem que avançava e não obedecia a ninguém. Existem esses delegados que ficam dias e dias na rua em busca de uma captura. E depois eles reclamam, porque o sistema processual penal brasileiro, ele tem muitos furos, tá? Então, às vezes, o policial se salva e, de repente, o marginal está colocado na rua por deficiência da própria lei. Por isso que falam por aí, a polícia prende e a justiça solta, mas não é. É o ordenamento processual penal brasileiro que não é tão draconiano como deveria ser. Doutor, só mudando um pouco, saindo um pouquinho dessa questão da polícia, o senhor é um cidadão assim, muito atuante, né? Inclusive nas páginas do jornal, do Correio Popular, na seção de correspondência, o senhor é uma das pessoas que mais manda cartas para o jornal e sobre temas variados, né? O senhor não fala ali só da sua área, o senhor fala dos temas nacionais, dos temas locais. Como é que o senhor vê essa questão da participação do cidadão na vida pública? Porque a gente parece que hoje falta isso um pouco, né? É assim, as pessoas hoje elas não participam tanto, ou quando participam pelas redes sociais, digamos, né? Sim, O senhor acha importante essa participação do cidadão na vida social? Como é que o senhor vê isso? Só para constar. Só para constar, né? Eu acho muito importante, mas eu não sei por quê. A comunidade não gosta de se envolver em assuntos de polícia, por algum tipo de temor que eu não sei explicar. A polícia tem ido ao encontro da população. Os CONSEG, por exemplo, são um exemplo típico de que a polícia vai em busca da população. Mas não tem havido uma reciprocidade tão grande da cidadania para com a polícia. Porque, por mais moderna que seja uma delegacia, ela tem aquele ambiente lúgubre, pesado, o linguajar do policial é diferente do linguajar
do povo. Mas aqui em Campinas nós temos, inclusive, uma associação de segurança pública. Acho que é uma senhora que dirige. No Conselho de Polícia. Conselho de Polícia, Sim. que tem uma pequena casinha ali na Nova Campinas. E esse pessoal tem ajudado muito. Aqui em Campinas, quem chegou muito junto à população foi o doutor Rocha Soares, que ele implantou, ele conseguiu que a comunidade do Cambuí fizesse o 13º DP. Isso é obra dele. Ele foi em busca, parece com a doutora Caprioli, inclusive, que ajudou a alugar aquela casa, inclusive, né? Mas o problema é a PM, nesse particular, ela é muito mais organizada. Porque o policial militar, o oficial, quando ele entra, ele sabe quando ele vai ser promovido a segundo-tenente, a primeiro-tenente, a capitão, tenente-coronel, quando ele vai embora. Já na polícia, não. Quer dizer, a polícia segue o estatuto do funcionário público estadual e os delegados se aposentam agora aos 75 anos. Existe uma porção de ex-delegados gerais que ainda estão em atividade. Dizem que os jesuítas, o jesuíta ele chega a geral da organização e depois que termina o seu mandato, ele volta a ser um humilde irmão, humilde jesuíta. E há muitos delegados gerais que, depois de mandarem, o bicudo pediu para se aposentar, né? Mas alguns chegam no topo e insistem em permanecer. Mas são isolados, são marginalizados. Mas é uma profissão fascinante. O senhor estava falando agora há pouco da questão da Lei Maria da Penha, né? Sim. Uma possível de falhas né, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, inclusive aproveitando, tivemos recentemente aí o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, o mês da mulher, março. Como é que o senhor vê a legislação e como isso tem sido aplicado? Bom, a mulher tem sempre sido vítima de violência dos maridos, dos namorados. Eu vou lembrar um fato curioso que aconteceu comigo. Eu era delegado de plantão no DP de Guaianazes, 44 DP, depois do 24, e me preparava para passar o plantão para o colega que ainda não havia chegado. Eu estava assinando os BOs no final do expediente e, de repente, eu ergo os olhos e vejo na minha frente quem? O deputado José Genuíno. E eu disse: o que Vossa Excelência, deputado, está fazendo aqui? O senhor me conhece? Eu falei: claro, eu vejo o senhor pela televisão, o senhor é o maior conhecedor do regimento interno da Câmara, não é verdade? O senhor prendeu o meu irmão. Eu falei: como é que eu prendi seu irmão, né? Daí eu chamei o investigador e falei: não, doutor, tem um cara que namorou aí, ele esfaqueou a namorada. E nós estamos acabando de planilhá-lo, identificá-lo datiloscopicamente e vamos colocá-lo em liberdade. E eu falei com ele: deputado, eu vou entregar o seu irmão, ele simplesmente esfaqueou a sua namorada e ele não foi preso em flagrante, quer dizer, não foi preso em flagrante. Foi uma feliz diligência da polícia, de modo que eu vou liberar para o senhor o teu querido irmão. Aí perguntei a ele qual é a sua origem e tal. Ele falou que começou como professor de cursinho de história em São Paulo. Depois ele entrou nas lides partidárias e se tornou o deputado que ele se tornou. E realmente eu participei como vice-presidente da Associação dos Delegados nos esforços nossos para nós colocarmos o delegado de polícia dentro da Constituição, como nós pusemos durante a Assembleia Constituinte de 87. E eu fui com um grupamento, era delegado de segunda classe, e estive em Brasília,
E daí resolvi, porque o fato que aconteceu com o Genuíno foi em 86. Aí eu falei para a secretária dele, diga que é o delegado de São Paulo que prendeu e soltou o irmão dele. E ele veio me cumprimentar, tal, fez uma festa comigo e tal. E realmente foi um caso, assim, de repente apareceu na minha frente o deputado Zé Genuíno. Como apareceram na minha frente Costinha, Djavan, veja só como é que são essas coisas. Fiore Gilhote, conheci durante a minha vida de delegado. Então, a Maria da Penha, interessante que fala que os deputados e senadores não trabalham, né? A Lei Maria da Penha, desde a sua edição, ela vem sendo anualmente aperfeiçoada. Inclusive, até com a criação em 2015 agora do crime de feminicídio, que é o artigo 121A, não é verdade? E que elevou a pena máxima no Brasil para 40 anos. Mas acontece que, no meu modo de ver, o calcanhar de Aquiles da lei é que os fatos acontecem, infelizmente, entre a concessão das medidas de urgência para a vítima, quer dizer, sempre 3, 4, 5 dias após, esse camarada continua insistindo e acaba ceifando a vida dessas infelizes. Na verdade, não é como a polícia alocar um policial para cada mulher agredida, não é verdade? O que existe aqui? As prefeituras constroem casas de acolhimento, os deputados já previram um tipo de auxílio aluguel para as mulheres que são barbarizadas. Mas realmente, como eu falei para o doutor Ítalo agora mesmo, né? Ontem em São Paulo, em Santos, 2 mulheres foram mortas, em São Paulo uma. Quer dizer, 3 mulheres nesse domingo agora. 3 mulheres. Eu tenho uma amiga em Tulsa, Oklahoma, que falou que lá também existe esse problema nos Estados Unidos. Mas tudo depende de educação de base. Nós não temos, existe muita ignorância. E o que eu proponho? Num escrito recente meu, né? Que toda vez que haja esse tipo de ocorrência, sem que se viole os direitos constitucionais de ir e vir da pessoa, que esse agressor fosse trazido à presença do juiz e severamente advertido das consequências de fatos posteriores. Mas a nossa lei orgânica é uma das 3 melhores, aliás, a nossa lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis dessa espécie em todo o mundo. Mas não há como você evitar um homicídio, não é verdade? Surge da cabeça da pessoa, a pessoa se embriaga ou se droga e parte por eventos damnium, não é verdade? É uma questão de índole. De índole. Inclusive, digamos, o Estado até propicia tratamento, o acompanhamento psicológico para agressores. E o que eu percebo? Que são todos crimes passionais mesmo, é problema de intenso amor, digamos, do agressor em relação à mulher que o rejeita. Ela pede o fim da relação e ele não se convence. Então, nós temos 3 substratos do psiquismo, né? Digamos, o id, o ego e o superego. O id é aquela parte demoníaca, isso a gente aprende em criminologia. O ego é o queiroz que está aqui. E o superego é o que protege o ego e o id. Agora, quando o superego é fragilizado, o id aflora e a pessoa se torna um assassino. Queria falar sobre a vida de escritor do nosso entrevistado, porque no meio dessa atividade toda profissional rica, havia um escritor. E o Queiroz não é um escritor qualquer. Hoje, ele é membro da Academia Campinense de Letras. E uma academia
qualquer academia de letras, seja campinense, seja brasileira, ela é composta por elementos que escrevem, por elementos que escrevem bem e por elementos que não escrevem. O Queiroz é dos que escrevem bem. Eu queria saber como brotou esse belo escritor nessa tua rica vida profissional. É fácil explicar. Quando meu pai acabou de construir nossa casa na Rua Proença 949, aqui nas imediações do campo da Ponte Preta, meu pai sempre gostou de ler jornais. Ele era assinante de um jornal chamado O Tempo, de São Paulo. E eu me lembro que meu pai lia o jornal à tarde, porque ele ia para o quartel cedo. E eu ia para o grupo escolar no período da tarde. Então eu abria o jornal sobre o taco da sala e em decúbito ventral eu lia as notícias. Eu me lembro perfeitamente da Guerra da Coreia. João, Paralelo 38 e quejantes, não é verdade? Aí tomei gosto pela leitura. Depois também, aos 15 anos, eu ganhei do meu pai uma biblioteca com essa de Queiroz, com Machado de Assis, com Érico Veríssimo e com Edgar McInnes, que fala sobre a história da Segunda Guerra Mundial em 6 volumes. E então eu sempre tive um bom material de leitura. Fui um aluno aplicado em português. Meu pai se reformou da Força Pública aos 45 anos. Naquele tempo eram somente 25 anos de serviço. E meu pai trabalhava para uma companhia de seguro. E ele pedia que eu rascunhasse para ele ofícios, para depois ele datilografar. Meu irmão, que fazia liceu, ele é médico hoje, não gostava de português, e sempre que tinha alguma tarefa escrita, ele falava: Carlos, será que você pode fazer para mim? E eu fazia. Por isso que eu deixei o científico e parti para o curso clássico, porque eu sempre tive muita facilidade. Porque naqueles tempos, parece incrível, né? Mas nós tínhamos latim no ginásio. Latim. Né? E então eu parti para esse tipo de tendência. Tornei-me professor de cursinho também. Fiz uma série de manuais de penal bem resumidos, porque eu aprendi no Exército que a mensagem tem que ser clara, precisa e concisa. Aí escrevi uma série de livros, O Direito de Fugir, porque no Brasil, eu escrevi outro dia, né? Fugir da polícia não é crime, quer dizer. Em alguns países é. A evasão no Brasil sem violência não é crime nenhum. E de modo que eu sempre gostei de lecionar, de escrever, e escrevi um livro chamado A Polícia Não Morre. Eu publiquei em 2007. Em 2010, eu recebo um ofício da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Esse livro é sobre as mortes dos delegados de polícia nos 100 primeiros anos da polícia. Eu falei para minha mulher: não acredito, eles estão pedindo um exemplar, né? Ela falou: manda. Mandei. Em 2011, eu estive em Washington e eu tive o capricho de ir até a Biblioteca do Congresso. Falei com a bibliotecária-chefe e falei: a senhora pode puxar aí se tem livro de Carlos Alberto Marques Queiroz? E o meu livro está lá. Os americanos, eles são ávidos de conhecer, não é verdade? O que esse livro meu é? Ele é um livro de infortunística. Quer dizer, como é que os policiais morrem em serviço? Então, como é que os delegados de polícia morrem em serviço? A grande maioria é delegado de rua, de ponta. Operacional. E os americanos, então, pediram esse livro. Anos depois, eu entro para a Academia de Ciências, Letras e Artes dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e a querida Nisa de Castro Tanque, já falecida,
ao final de uma palestra minha, ela falou assim, ela veio, saiu da cadeira dela e falou: Queiroz, já que você é delegado da polícia, quem matou a mãe de Carlos Gomes? Eu falei: eu não sei, mas eu vou descobrir. E escrevi um livro, mas deixei em aberto para o leitor chegar às conclusões que ele quisesse. Foi um crime passional. Uma nobre campineira casada com um nobre campineiro, né? Descobriu que o marido saía com a Fabiana, que é a mãe do Carlos Gomes, enquanto que o pai dele, que era um conquistador também barato, cantava nas igrejas e namorava as meninas. E ela ficou sabendo que o marido iria se encontrar com um amante de fronte e o Mercadão. Chamava-se Largo do Jurumbeval. E essa nobre campinense, ela contratou um escravo, alforriou esse escravo e deu a ele 5 moedas de ouro para ele matar a Fabiana. E deu todo o plano para ele matar. Ele conseguiu matar, o amante não foi, porque a mulher criou um pretexto qualquer para ele não ir. Mas a polícia, já havia polícia fardada aqui em Campinas. Onde é hoje o Jockey Club era a cadeia velha. Né? E daí esse pessoal conseguiu prender esse cara com as 5 moedas. Ele foi levado para a cadeia velha, onde hoje é o Jockey Club, logo depois do monumento do Carlos Gomes. À noite ele foi resgatado por bandidos, invadiram a delegacia, submeteram contiveram os policiais. Ele foi levado e foi morto a pauladas, onde hoje é o QG da brigada aqui no Castelo. Além do castelo, é na Chapadão. Fazenda Chapadão, que era a propriedade do pai dessa nobre. De modo que eu deixo em aberto para o pessoal chegar à conclusão, não é verdade? Porque se eu realmente afirmar foi fulana de tal que mandou matar, quer dizer, eu vou ter problemas com os descendentes que estão vivos aí e são muito importantes na comunidade. Mas pelo menos explicou-se que foi um crime planejado. Sim, mas eu deixo em aberto porque eu pesquisei todos aqueles que... Até que a Fabiana pulava a cerca. Acontece o seguinte, mulher carente, né? O marido não dava bola para ela. Não falam por aí? Não falam por aí? Quer dizer, como é que é? Tem um dito popular, né? Quem não tem competência não se estabelece. E ele era muito namorador. A Fabiana era de Jaguariúna aqui. Era Fabiana Jaguari Gomes. Morreu com 27 anos. Morava aqui na rua Regente Feijó. Mas a grande arte deste livro do Queiroz, sobre a morte da mãe do Carlos Gomes, é que ele usou uma técnica narrativa que a experiência dele de policial ajudou, escreveu um thriller. É um thriller. Você lê aquilo como você lê um romance do autor de ficção. O delegado chama-se Queiroga. Dá um filme. O delegado Queiroga, porque eu sou Queiroz. E tem um colega em São Paulo que me chamou de Queiroga para cá, Queiroga para lá. Então eu criei o delegado Queiroga, né? O escrivão, eu dei o nome do meu escrivão verdadeiro, meu primeiro escrivão, né? E montei uma história. Só que quando esse delegado, aí a história é minha, quer dizer, quando o delegado vai chegar na mandante do crime, ele é removido para São Paulo. É interessante. O senhor pode ler livros policiais, doutor? Eu li tudo de Agatha Christie. Quando eu era mais jovenzinho e era mais pobre, eu lia Cheryl Scott, que são os livrinhos pequenos, né? E meu pai era policial. Então,
Eu entrei numa delegacia, e a primeira delegacia que eu entrei na minha vida foi em Águas de Lindóia. Meu pai era o delegado da cidade. Ele é o sargento comandante do destacamento. O delegado chamava-se Dr. Luiz, me lembro até hoje. E ela morando ali chamava-se Maria Alice. Eu tinha 6 anos de idade. Então, eu comecei a frequentar delegacias de polícia bem jovenzinho, né? Daí, talvez tenha vindo essa tendência de ser policial. O Dr. Cobra foi um dos maiores detetives do Brasil e nunca saiu do gabinete. Ele descobriu o roubo dos 500 milhões de cruzeiros. De modo que... Sentado. Hã? Ele descobriu sentado. Sentado. É. Sentado. E como que ele descobriu? Ah, Alguém ligou para ele. não, tem... Nossa, são... Porque você está trabalhando em algum novo livro atualmente? Sim, estou trabalhando nas minhas memórias. Eu estou escrevendo um caderno desses universitários, escrevo uma historinha frente e verso. São uns 300 palavras, mais ou menos, né? Porque na minha vida, a vida de policial, eu conheci Evandro Lins e Silva no jantar. Aí quando eu falei, ele falou que era de Paraíba, eu falei terra de Humberto de Campos, né? Eu estudei no Instituto Popular Humberto de Campos, aí ficou meu amigo. E eu perguntei por que ele foi cassado. Ele não foi cassado, ele foi aposentado compulsoriamente, porque ele dava habeas corpus direto contra o regime de então. E conheci uma série de pessoas, né, no dia a dia. Então, estou escrevendo, quem sabe, Histórias Secretas de um Delegado de Polícia. Porra, é um bom nome. Deixa eu... É um bom nome. De modo que... E outra coisa, a gente sai da instituição, mas ela não sai nunca da gente. Então, quando você é autoridade ou é policial, você tem a impressão que aquilo nunca vai passar. Mas passa. Então, os homens passam e a instituição fica. O doutor Cobra era tão vidrado na polícia que ele foi diretor bibliotecário da Associação dos Delegados de Polícia. Ele foi presidente da ADPESP 2 vezes, foi DG 2 vezes, é uma coisa que nunca ninguém foi. E no fim da vida ele era diretor da biblioteca da associação. Então é uma coisa que impregna, não é? Impregna. Os homens passam, a instituição fica porque a polícia não morre. Né? Não morre, exatamente. Olha só, a polícia não morre. É uma instituição milenar. Sempre existiu no mundo, né? Os homens mais fortes e mais bonitos eram os policiais antigamente. Essa é a origem. E vem da palavra polis, que significa cidade. Então tem tudo a ver com polícia e política. Agora, o problema é que o político controla a polícia, assim como o poder civil controla as Forças Armadas. É toda uma criação da história da humanidade, na verdade. Doutor, a gente está encerrando a entrevista. Eu queria saber, o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, algum tema que a gente não abordou que o senhor gostaria de tratar? Sim. Vocês perguntam sempre qual é o hobby. Eu leio sobre... Essa é a pergunta final. O meu hobby eu tenho 450 bolachões. E o Luiz Ceará, que é colega de vocês, me ensinou que periodicamente eu tenho que lavar os LPs com sabão de coco e jogar água. E depois eu passei para a fase dos CDs. Eu curto muito tudo que é de Tom Jobim, tudo que é do João Gilberto e da mulher dele. Gosto muito do saxofonista dele, que é um judeu, Stan Getz. Né? E tem um automóvel Chevrolet Powerglide ano 52, que eu chamo de Cacildo, está na minha casa.
Aqui em Campinas havia uma empresa chamada Taxi Líder, em frente à Catedral, nos anos 50. Era só de Chevrolets. E aí, anda o teu? Anda, claro que anda. E daí eu disse o seguinte: um dia. Funciona? Funciona. Placa preta? Não, não é preta. não. Ele tem um problema no trambulador. Né? Ele cavala. Todos. Aí Desce, abre, faz a... tem que mexer com o bracinho, né? Então, faço pilates uma vez por semana, faço hidroginástica às terças e quintas, caminho, né? E vivo com a minha mulher. Agora nós estamos apoiados um no outro em função da viagem do Carlinhos, né? Que foi lamentável, mas que queria ser policial, queria ser delegado e daí desistiu, né? De qualquer maneira, eu sou de uma família de um soldadinho da PM que casou com a minha mãe. Ela conheceu minha mãe na porta de um circo, em Leme. Aí ele com 27 anos, ela com 22, se casaram, né? E daí eu acompanhei a trajetória do meu pai. Ele se reformou como segundo-tenente da Força Pública, podia ter chegado a major, mas essas remoções que ele tinha eram todas remoções porque ele era um homem assim, muito... Quem encampou a força pública? O PM? na verdade, a Força Pública... Era Guarda Civil, né? Não. Ela foi criada pelo brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, né? Que era o Corpo de Guardas da cidade de São Paulo. Posteriormente, com a proclamação da República, esses grupos se chamaram Forças Públicas Estaduais. A PM fala que tem quase 200 anos, mas não tem. A PM atual, a Força Pública, me lembra porque eu trabalhava no aeroporto de Viracopos. Primeiramente, ela absorveu a Polícia Marítima de Santos, depois ela absorveu a Guarda Civil, depois ela absorveu a Polícia Feminina, criada pelo Jânio Quadros, e em 70, o establishment brasileiro, né, os governos militares, deram nome à Força Pública de Polícia Militar, em todos os estados, menos o Rio Grande do Sul, onde ela é brigada, acho que é estadual, em homenagem às brigadas que lutaram nas guerras contra o Uruguai e contra a Argentina. De modo que esses são os meus hobbies. Eu leio muito, né? Até hoje leio muito. Inclusive emprestei recentemente um livro, O Charuto de Churchill, né? Que é importante esse livro. Mas, enfim, eu sigo o meu destino de ser um leitor inveterado. Leio muito. O jornal de vocês eu leio, né? Eu não tenho pegado no pé muito porque acho que, é só da Queiroz aí, né? Mas eu leio com muito cuidado. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, dos anos 50, existia em São Paulo o que se chamava de Guarda Civil. Usava farda. Uma farda bonita, diferente. E eram guardas altamente especializados. Eles tinham aqui Na cordinha. a bandeira do país cuja língua ele falava. Por exemplo, por que acabou na década de 50? Na década de 50, só o Cine Voda, o Cine Carlos Gomes, o Cine Ouro Verde, tinha um guarda civil com espadim. Exatamente. Por que acabou isso? Eles eram muito corteses. Você encontrava a Guarda Civil que falava 3 línguas. Não, eles tinham, inclusive. Tinha bandeira inglesa, tinha bandeira francesa, tinha bandeira italiana. Mas os militares de 64 resolveram Absorver. absorver tudo. Foi em 64 que acabou? Não, de 64 a 70. A partir. Muito obrigado. Excelente entrevista. Olha, eu fico honrado com esse convite. Né? Nem sei
o motivo do convite. Foi um privilégio. Eu colaboro com vocês há mais de 15 anos. Estamos encerrando aqui mais uma Conexão Correio Popular com o Dr. Carlos Alberto Marques de Queiroz, delegado de Polícia Especial aposentado, membro da Academia Campinense de Letras e um cidadão muito ativo que sempre colaborou aí com o nosso jornal. Muito obrigado, Muito Dr. obrigado. Carlos. Viu? Obrigado.